welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, já que não é mais gramática, já não tem mais esses assuntos. A gente vai falar de um assunto que vai ser importante para você, conhecimento sobre algo que você vai com certeza querer fazer lá no seu terceiro ano, que é o seu Enem. E aí, aqui eu vou te dar algumas dicas e você vai aprender algumas estratégias de leitura. Nós chamamos em inglês de Reading Strategies, que são estratégias de leitura. Nada que você já não conheça e não faça naturalmente, acredite, você faz. Tudo que eu vou falar aqui você naturalmente já faz na hora de interpretar algum texto, sendo ele em português ou qualquer outra língua. Mas você vai conhecer termos, o nome dos termos e mais uma coisinha também que é importante falar. Muitas pessoas acham que só por conhecer as estratégias de leitura já conheço as estratégias, então vou me dar bem em qualquer interpretação. Não é bem assim não, tá? Na verdade, as estratégias de leitura, elas são feitas para você economizar tempo, para que você possa ter uma leitura mais eficaz, mas ela não vai te dar exatamente a resposta do que você está procurando, porque isso vai precisar também de muitas outras coisas, como conhecimento, né? Seu conhecimento gramatical, seu conhecimento em relação a até você encarar um texto, conhecer o gênero, entre outras coisas. Então, as técnicas eles estão aí para te ajudar, para complementar, mas não são ali a resposta para tudo, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula falando da aula 45.1. Coloca aqui para mim atrás. Daqui a pouco eu vou lá para a tela para que você preste atenção no que é mais importante, que é o que está aqui escrito. Nós temos algumas informações nesse slide. Então, 45.1, let's read the world. Vamos ler o mundo. Vamos ler o mundo falando dessas técnicas de leitura. Temos aqui 3 reading strategies. Nós temos aqui a prediction, que é a primeira que você vai aplicar. A skimming, que não é exatamente a primeira, só está aqui na lista, mas geralmente você faz a prediction antes de fazer todas essas outras duas aqui, que é skimming e scanning. Skimming e scanning, cada um tem o seu papel, né? Uma vai ser para uma coisa, outra vai ser para outra, a gente vai entender já já, beleza? Vamos começar a falar da primeira técnica de leitura, que é a técnica da prediction, que ela também é conhecida como técnica de assumption. Afinal de contas, quando você faz uma prediction, você faz aí o que mostra que é a imagem, você faz uma previsão, né, do que está se tratando aquele texto. Então, a primeira coisa quando você lida com uma interpretação de texto é aquilo que eu comentei naquela aula de gêneros textuais. É você saber com que tipo de gênero você está lidando. É interessante que você conheça o gênero textual, que você entenda se é uma tirinha, se é um cartoon, se é um artigo, se é uma entrevista, se é uma receita. Primeiro de tudo, tá? Logo em seguida você vai fazer naturalmente a prediction. Lembra? Tudo que eu vou falar aqui, você naturalmente já faz. Talvez você não saiba que tenha nome. Então vamos falar sobre a prediction, que está aí dizendo para você como inferência. Você vai inferir o significado do texto baseado em algumas situações. Bora lá para a tela? Como é que você vai inferir? Olha aí, você vai levantar hipóteses, você vai prever o assunto de um texto, observando certas informações. E ao prever o assunto desse texto, né, você vai levantando suas hipóteses. E esse ato de prever, você vai observar lá as palavras-chave. Claro que eu esqueci de colocar minha canetinha, se eu não esqueço, não sou eu. As palavras-chave, títulos, subtítulos, que é basicamente a primeira coisa que a gente olha quando a gente coloca, né, o olho num texto pela primeira vez. Você já vê lá do que se trata pelo título, se você consegue entender o título, pegar o que mais ou menos pode significar aquele texto. O subtítulo também é importante quando ele tiver. Elementos tipográficos, as pistas tipográficas. O que são esses elementos tipográficos? Tamanho de fonte, se você tem ali uso de números. Então, esse tipo de informação pode parecer bobagem, mas eles, na verdade, ajudam bastante você a dar uma compreensão inicial do que você vai enfrentar, que é o texto, tá? Então, vê o contraste de cores, você também vê o estilo da fonte, o alinhamento, o espaçamento,
Tudo isso é importante, pode parecer bobagem, mas é importante porque às vezes uma informação importante, ela está entre parênteses, uma informação importante está entre aspas, uma informação importante está num tamanho de fonte maior ou menor, dependendo, tudo isso, a escolha da fonte, a escolha do tamanho das letras, tudo isso também é muito importante na hora da compreensão do texto, porque pode ter uma informação importante ali, pode ter uma outra informação que não seja tão importante. E aí, claro, o famoso conhecimento prévio, que é o que nós chamamos de background knowledge, que é o seu conhecimento de mundo. Isso aqui é super importante. Para você adquirir, só basta você mesmo. Não existe nenhum tipo de outra forma para você ter conhecimento prévio se não for por você mesmo. Então, você fazer suas leituras, você assistir jornais, você pesquisar vídeos no YouTube, né? Muito importante, porque lá tem muita informação interessante, onde você vai adquirir conhecimento. É muito importante você ter essa bagagem bem bacaninha, quando chega lá no 3º ano do ensino médio, que você já conheça de tudo um pouco. Porque você não sabe que tipo de texto você vai lidar, né? Afinal de contas, se vai falar sobre, por exemplo, um texto que fala sobre tatuagem, você sabe muita coisa sobre tatuagem, então você já está ali 10 vezes na frente de uma outra pessoa que não sabe muito sobre tatuagem. Então, isso é o conhecimento de mundo, você conhecer as coisas, tem que ser um pouco de cada. E sobre a prediction, né, a parte lá dos elementos tipográficos, você tem a questão da relação de texto e imagem, layout do texto e elementos gráficos. Afinal de contas, quando eu tenho aqui esse meu jornal aqui, e essa frase fake news, ela está bem destacada, então ela é importante, né? Que são as notícias falsas. Não é à toa que ela está aí com esse letramento dessa fonte, não é à toa que escolheram a palavra news está dessa forma mais negrito do que a palavra fake, porque afinal de contas a notícia é falsa, mas ela é notícia, certo? Então tudo isso é muito importante. Aí a gente tem aqui também, como acabou que as imagens saíram desse jeito, mas a gente tem aqui, ó, saiu assim, porque acabou que a animação foi pro lado errado. A prediction, ela depende diretamente, como eu falei, do seu background knowledge, que é essa questão do conhecimento de mundo, que é essa sua cultura e conhecimento prévio das coisas. Então, para você fazer essa prediction, naturalmente você precisa do background knowledge. Não tem como separar um do outro. Tudo bem? Para isso, é só você que pode conseguir essas informações na sua vida, né? Fazendo leituras e pesquisas, tá? Então, olha só, gente, depois que a gente sai da prediction, que a prediction, na verdade, ela é uma técnica, entre aspas. Ela é uma técnica, mas é uma coisa que a gente naturalmente faz. Todo mundo faz isso quando você, uma pessoa esperta, obviamente, vai fazer isso na hora que vai lidar com o texto pela primeira vez. Ela vai tentar inferir o significado do texto antes mesmo de começar o texto, prestando atenção nessas pistas, como pista tipográfica, prestando atenção em outros elementos que nós comentamos aqui e, claro, tudo baseado aí no seu conhecimento de mundo. Então, isso tudo é para levantar as hipóteses sobre o que se trata o texto. Até quando é um texto em português, você também já naturalmente faz isso. Imagine um texto em outra língua, tá? Você está aí tentando prever o assunto desse texto, observando certas situações, como nós comentamos aqui. Essa é a prediction, uma coisa, tá, bem básica que todo mundo faz naturalmente. Mas agora a gente vai entrar no campo do skimming. O skimming é a primeira técnica, de fato, que a gente vai ver, porque a prediction é uma técnica, mas a skimming, ela se dá mais ali na leitura, já mais do texto. Mas a técnica do skimming, ela é interessante, ela também é conhecida, assim, sabe, como o ato de tirar a nata do leite, né, o skim, você tirar a nata do leite, ou seja, você tirar o grosso do leite. Mas é só uma forma de você entender o porquê da palavra skim, tá? Que é esse termo que a gente utiliza para essa técnica de leitura. E o skim é essa técnica que você vai procurar a ideia geral do texto. Então, sabe aquelas perguntas que as pessoas fazem? Eu mesma faço muita pergunta assim nos textos, de preparação de texto para você, quando a pergunta ela não é específica, quando eu quero saber sobre o texto, é correto afirmar, ou qual a ideia geral do texto, né, de uma forma mais básica,
ou sobre o texto é incorreto afirmar, ou segundo o texto, segundo o autor. Então, esse tipo de pergunta, ela não é específica, ela não está perguntando, você pode ter as alternativas que são específicas, mas a pergunta não, o enunciado não. Então, o skimming é justamente para você ter uma ideia geral a respeito do que o texto fala, sem a necessidade de saber todos os detalhes do texto. Para isso, você ler o título, você vai ler os subtítulos também do texto, e só aí você já vai encontrar bastante informação a respeito dele. Somente no título e no subtítulo, quando tiver o subtítulo, claro, também. E aí você lê por cima o primeiro parágrafo, por cima, naquela leitura rápida por cima do texto, do primeiro parágrafo, e de repente até o segundo. Se você sentir que precisa, isso porque geralmente é aí que você vai encontrar a ideia principal do texto logo no início do texto. Claro que ninguém aqui está falando para que você não leia o texto todo, mas é interessante, isso acontece muito comigo, de eu fazer esse tipo de situação, achar a resposta, me sentir segura da resposta, mas ainda depois ler novamente o texto de uma forma íntegra para eu ter mais certeza. Né? Até porque, gente, o tempo que você tem para fazer, por exemplo, no caso, a prova do Enem, é um tempo curto para várias questões, apesar de ser 5 questões a prova de inglês e de espanhol, caso você escolha espanhol, você tem 5 questões ali para resolver, fora as outras tantas que você tem no mesmo dia. Então, o tempo é dinheiro e é precioso, e essas técnicas de leitura, elas vêm justamente para otimizar o teu tempo. E aí, se você lê o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo e você sentiu, né, que você já entendeu a ideia principal do texto, você não precisa seguir. Né? Você vai lá e monta a tua inferência até onde você foi. Agora, ler a primeira e a última sentença de cada parágrafo, isso também é interessante, porque isso porque a primeira frase, geralmente, ela traz a ideia principal daquele parágrafo e a última dá pista sobre o conteúdo do parágrafo seguinte, porque uma coisa puxa a outra. Então, você tem uma ideia de que no próximo parágrafo ele vai falar sobre uma certa situação, e aí no anterior ele falou de outra, uma vai puxando a outra. Agora, é importante que você passe os olhos pelos parágrafos em busca de nomes, lugares, datas, números e palavras destacadas em negrito. É a questão lá das pistas tipográficas. A palavra está em negrito é porque a palavra é importante. A palavra está sublinhada é porque ela é importante. A palavra está em itálico é porque ela está com uma informação importante. Isso é óbvio. Tudo bem? Sublinhe esses termos, pois eles são palavras-chave do texto. E com certeza elas vão aparecer em alguma pergunta da prova. Tá? Porque essas palavras-chave, elas podem não serem utilizadas da mesma forma que elas estão lá no texto, mas elas vão ser utilizadas com sinônimos lá na pergunta do seu texto, enunciado, ou vão ser utilizados como sinônimos lá nas alternativas onde estão em português. Tudo bem? E, finalmente, após ter seguido todos esses passos, você vai ler o último parágrafo do texto. Tudo isso não deve levar mais do que 2 ou 3 minutos. Depois disso, parte para a leitura das questões sobre o texto. Cara, eu diria até que aqui o que você deve fazer primeiro é você ler, primeiro de tudo, né? Como eu falei, você precisa o quê? Você precisa identificar o gênero textual que você está lidando. Identificou o gênero textual que você está lidando. A primeira coisa que você vai fazer é ler o enunciado. Leia o enunciado da questão. O enunciado está em português? Poxa, lê o enunciado em português, vê o que ele está pedindo. Se a pergunta é uma pergunta específica, se a pergunta lá do enunciado é uma pergunta geral, porque se for, no caso, é uma pergunta geral, ótimo para aplicar o skimming, né? Afinal de contas, você vai fazer essa aplicação do skimming justamente por uma questão que está procurando algo geral. Agora, quando é algo específico, daqui a pouco eu te falo qual é a técnica de leitura que você vai aplicar, que é a técnica de scanning.
Então, primeiro o enunciado é mais importante, depois você faz essas questões aí de ler título, subtítulo, prestar atenção nos primeiros parágrafos, depois lá no último ter uma ideia do que cada parágrafo está dizendo, do que o outro vai dizer, você já ter essa inferência e ficar de olho também nas pistas tipográficas. Isso vai te ajudar bastante a achar a sua resposta quando algo é geral, tá? Isso aplicando a questão do skimming. Para isso, a gente tem até aqui uma praticazinha que a gente vai fazer agora. Nessa prática, não sei se você consegue enxergar bem daí, por isso eu vou lá, vamos para lá. Não sei também se você consegue enxergar bem daqui, porque a imagem ela é grande, mas a parte em inglês está bem pequenininha. Mas eu vou falar para vocês. Temos uma pergunta aí, ó. Do que se trata um anúncio ao lado? Do que se trata um anúncio ao lado? Bem, uma pessoa que tem o conhecimento de mundo, né, essa bagagem, saberia que não tem muito tempo, que essa pessoa é uma pessoa importante, né, no mundo da realeza, no mundo político. Ela teve uma situação com ela há um tempo atrás aí. Há um tempo, né, na verdade. Uma pessoa com conhecimento de mundo saberia que essa pessoa se chama Elizabeth. E ela é uma rainha, ou melhor dizendo, foi uma rainha. Afinal de contas, a rainha Elizabeth, ela morreu já tem alguns anos, né? Alguns poucos anos aí, tem uns dois anos, 2 anos e pouquinho, em alguns meses. Mas isso, 2022, isso aqui, essa imagem aqui, ela pode já ter um tempo. Mas se você sabe que ela morreu em 2022, você olha aqui, ó, bem aqui, essa publicação, essa parte, tá escrito Published 8 September 2022. Publicada em 8 de setembro de 2022. Então, foi publicada em 8 de setembro de 2022, no ano que ela morreu. Pode ser o anúncio da morte dela? Não sei, vamos ver. O que está escrito aqui? The following announcement has been issued by Royal Communications. Então, aqui está dizendo o seguinte anúncio foi emitido pela comunicação real. A palavra royal é real, né? Real de realeza. E aqui embaixo você tem The Queen died peacefully at Balmore, this afternoon. Então, a rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. Então, isso aqui é justamente o anúncio da morte da rainha Elizabeth. The King and the Queen concert will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Então, aqui diz que o rei e a rainha consort permanecerão em Balmoral esta tarde e retornarão a Londres amanhã. No caso aí, o Charles, né, o filho dela e a mulher do filho do Charles, que eu esqueci o nome no momento. Não é a Diana, né, não é mais a princesa Diana, beleza? Então, isso aqui é o quê? O anúncio da morte da rainha Elizabeth. E aí, eu, na verdade, poderia responder esse assunto só usando mesmo a questão da prediction. Eu vejo aqui uma foto preto e branco da rainha Elizabeth. Conheço a figura da rainha Elizabeth. Sei que ela morreu há alguns anos. Lembro que ela morreu em 2022. Isso foi publicado, eu vejo aqui que foi publicado em 2022. Eu nem preciso ler o resto para fazer inferência de que se trata do anúncio da morte dela. Você está entendendo? É mais ou menos isso. Aqui no scanning, é outra técnica de leitura, que é algo que você naturalmente também já faz, mas agora você vai ver que recebe um nome chamado scanning. E aí o scanning já é uma leitura específica. Então, diferentemente do skimming,
Afinal de contas, o skimming é tirar o leite da nata, o grosso da nata, a leitura, uma leitura chamada, essa questão da busca do maior número possível de informações ao primeiro contato com o texto. É uma leitura que você passa os olhos rapidamente para identificar a sua ideia geral, o tema central do texto, o que ele realmente está falando, olha as imagens, aquela questão da busca rápida, né? Agora, o scanning já é uma leitura mais específica, uma leitura que você vai escolher onde você vai ler, olha só. Afinal de contas, porque o scanning é uma técnica de leitura que consiste em correr os olhos pelo texto para encontrar uma informação específica. Então, procurar informações específicas em um texto, como dar um Ctrl F no texto, né? Aquela função lá no seu teclado. Após a leitura da questão, que é o seu enunciado, né? Vai perguntar lá, às vezes uma coisa específica, a data de alguma coisa, o nome de alguma coisa, a situação de algo bem específico, você vai sublinhar a palavra-chave dessa questão. Todas as questões, os enunciados têm uma palavra-chave que você pode encontrar no texto, na sua forma íntegra, ou na questão aí que eu acabei de falar a palavra, mas eu esqueci, que é a questão de usar os sinônimos. Então, vamos entender essas palavras-chave, que você também procura em todas as técnicas de leitura. Essas palavras-chave, elas são importantes em qualquer técnica de leitura. Então, elas são quaisquer palavras que podem te ajudar a achar a resposta. Por exemplo, olha só essa pergunta. What color was Joe's car? Qual é a cor do carro do Joe? A palavra-chave é color, porque eu quero saber a cor do carro do Joe. A cor. A palavra carro pode aparecer várias vezes no texto, mas talvez não apareça com a cor dele. Então, o que é mais importante aqui não é a palavra carro, e sim a cor. Porque a palavra cor pode aparecer no texto onde está exatamente a cor do carro. Então, a palavra-chave é color, porque é a cor do carro do Joe que eu preciso encontrar lá no texto. Entendeu? Inclusive, eu já cheguei a comentar nas nossas aulas em algum momento sobre essa questão de palavra-chave. Olha só, essa palavra aqui que você vai prestar atenção na hora de procurar lá no texto. Eu comentei isso várias vezes com vocês, inclusive. E aí, outra dica bacana é, claro, os títulos e subtítulos também ficam aqui como importância também, assim como no skimming do texto, para te ajudar a encontrar a parte onde a resposta que você procura provavelmente está. Isso vai fazer com que você economize tempo, um fator super decisivo nessas provas. E, finalmente, preste atenção em imagens, tabelas, infográficos, né, que é informação com gráfico, e também nas legendas deles. Se eles estão presentes em um texto, provavelmente vai ter uma ou mais perguntas sobre seu conteúdo. Então, não deixe para lá, não deixe de lado essas informações, as não verbais, as verbais e não verbais, assim como o infográfico também é verbal e não verbal. Beleza? Agora a gente tem uma outra pergunta. Apesar de eu ter falado lá, né? Eu perguntei aqui quando aliás, duas perguntas, né? Quando a morte da rainha Elizabeth foi anunciada? Quando a morte da rainha Elizabeth foi anunciada? Então, para a gente saber quando foi anunciada, a gente vai procurar o quê? Data? Porque foi anunciado numa data, então são números que nós vamos atrás. Os únicos números que aparecem aqui nesse texto é justamente aqui, ó, o 8 de setembro de 2022, ainda tem a palavra publicada, tá? Anunciada, publicada, tudo bem? Então, 8 de setembro de 2022. Qual o local de sua morte? Qual o local de sua morte? A palavra morte vai ser a palavra-chave aqui, tá? E você tem a palavra morreu aqui, died, died. A rainha morreu. E temos aqui a preposição de lugar, que indica o lugar que ela morreu, que foi em Balmoral. Então, tá aqui a informação específica. Então, essas perguntas, elas foram específicas, ao contrário desta aqui, que não foi específica, e sim do que se trata o anúncio. Então, nada específico em relação a essa aqui. Muito bem? Muito bem. Temos agora o quê?
esse momento de prática, para a gente colocar em prática essas técnicas de leitura, ou somente uma delas, ou as duas, ou as três, vai depender muito aí do que você propõe. Então, temos essa questão do Enem de 2010, já tem um tempão, mas é uma questão muito boa, e é um gênero textual que você consegue imaginar que gênero é este, porque no meu enunciado eu vou saber que gênero é, porque lá no enunciado já diz, mas olhando assim, você tem aqui um título e você tem mais um texto com todos assim, com a mesma situação. Você tem aqui presta atenção no layout desse texto. Layout é como você vê o texto aqui, ó, a imagem desse texto, como ele se monta. Então, você tem aqui o que aparentemente, eu sei do que se trata, mas você consegue imaginar que gênero textual é esse antes de eu mostrar qual é o gênero? Você tem aqui uma pessoa, Marcy, você tem de novo o título que aparece lá, você tem um nome aqui bem importante, também não sei se você sabe o que é Coldplay. Você tem uma data e você tem umas informações em negrito aqui, Viva la vida or death and all his friends. E as palavrinhas desse texto que se trata do quê? Olha aí, ó, se trata de uma música, né? Tanto é que lá no enunciado ela já te mostra, olha só, letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. Então, ele fala aqui para você que letras de músicas elas abordam temas, qualquer tema. E eles podem ser, que de certa forma, podem ser reforçados, esses temas reforçados pela repetição de trechos ou palavras. Na música tem muito disso, repetição de trechos, repetição de palavras. E o fragmento da canção, a gente sabe que é uma parte da canção, já que é um fragmento. Viva la vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Então, o nome da música é Viva la Vida e é um relato de alguém que costumava ter um mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada, almeja o título de rei e por ele ter enfrentado inúmeros inimigos, causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Já são duas ideias diferentes aqui. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo. A gente percebe que aqui a linguagem é muito fantasiosa, né? Afinal de contas, está falando de rei, de limpar as ruas, depois se tornar rei, almejar o título de rei, enfrentar inimigos, ter um mundo aos seus pés, depois não ter mais nada. Então, a interpretação não é exatamente ao pé da letra aqui, né? Tinha chave para todos os castelos nos quais desejava morar, né? Então, você não vai interpretar ao pé da letra. Não, exatamente, nós não estamos falando de castelo, de limpar a rua, de rei, né? Então, é uma música, é uma poesia, então vai trabalhar nessas questões. E aí você vai, obviamente, lá para o texto. Caso você não conheça a música, caso você não tenha noção nenhuma da música, isso aí já vai tirar o teu conhecimento de mundo. Com o conhecimento de mundo e uma possível já tradução da música, já conhecimento da música, você já poderia imaginar do que se tratava. Caso não, você teria que prestar atenção em algumas questões aqui. Entra gramática nesse meio, entra conhecimento de vocabulário, tá? E vamos fazer as técnicas de leitura. Então, vamos lá. A gente tem aqui, na primeira frase, I used to rule the world. Então, a gente tem a palavra mundo, que é muito conhecida, e a gente tem essa expressão used to, que a gente acabou de estudar na aula 40 e poucos, tá? Essa estrutura de used to, tá vendo? Que é aquela estrutura que diz o quê? Que você era acostumado, né, a algo que você fazia no passado e não faz mais, algo que era frequente no passado e não tem mais essa frequência, não existe mais. Então, aqui a gente traduz para costumava, né? Eu costumava, a palavra rule, talvez você tenha dúvida, e o the world todo mundo conhece, que é o quê? É a questão do mundo. Então, quando você fala I used to rule, eu costumava governar, mandar, né? Tudo nessa seara, mas seria interessante falar governar o mundo.
E aí ele começa. É óbvio que eu vou fazer a tradução aqui para vocês, lógico, mas lá vocês não teriam essa tradução tão fácil, né? Lógico. Você tem a palavra seas, que é o quê? Que é mar, só que tá mar no plural, os mares. Você tem a palavra... Você vai reconhecendo as palavras aqui. Você vai ir olhando de um por um para reconhecer as palavras que você possa se dar bem na tradução, no entendimento. Caso não, você iria ficar na dúvida, porque você vê aqui a repetição. A repetição é I used to rule the world, I used to roll the dice. O que mais? A gente tem 2 vezes esse I used to sendo repetido. O que mais está sendo repetido aí? I used to own. O que mais? Tem mais essa estrutura sendo repetida? Vamos lá. Feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. Next the walls were closed on me. Então, você tem 3 vezes a estrutura used to sendo repetida aqui. Tanto é que ele fala, bem aqui na sua questão, que são reforçadas pela repetição de trechos ou palavras. Então, temos essa repetição de used to 3 vezes. E aí, essa parte que ele está repetindo fala sobre o quê? Eu costumava governar o mundo. O que mais? Eu costumava ser dono. Ser dono do quê? Das ruas. Ele está falando das ruas, streets. Eu costumava girar os dados, que numa tradução não ao pé da letra seria costumava, né? Em outras palavras, mandar. Mandar ali, ser a pessoa que dita as coisas, né? Afinal de contas, roll the dice vai ter essa ideia aí de jogar os dados, mas não exatamente ao pé da letra. Então se ele costumava governar o mundo, costumava ser dono das ruas e costumava girar os dados, chama muita atenção a alternativa de costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Esse costumava nada mais é o que está lá. Poderia ser um distrator, poderia estar muito fácil essa resposta, mas é exatamente a resposta que a gente está procurando. Olha bem, I used to rule the world. Aqui eu esqueci de colocar em azul. I used to own, I used to roll the dice. Bem aqui ele fala, bem aqui eu coloquei em azul. 1 minute I held the key. Em 1 minuto eu segurava a chave. Next, the walls were closed on me. Na próxima, as paredes estavam fechadas para mim. E eu descobri que meu castelo, and I discovered that my castles stand. E eu descobri que meus castelos ficam sobre pilares de areia, pilares de sal e pilares de areia. O que são pilares de sal e pilares de areia? Imagina uma coisa feita de sal e de areia, elas são fáceis de se desmontar, né? Então, a ideia é essa aqui, que são fáceis de se estragar, de não funcionar mais, porque o sal e a areia, elas são fáceis de desmontar. Então, não é traduzido ao pé da letra, a situação que não vai ser ao pé da letra, porque é uma música. Então, sim, pode parecer muito fácil, mas exatamente a resposta que a gente estava procurando é justamente a resposta de letra A. Costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Vamos ver a tradução dessa música? Vamos lá ler tudo, né? Obviamente, traduzindo ela aqui ao pé da letra, mas o entendimento é outro. I used to rule the world. Eu costumava governar o mundo. Seas would rise when I gave the world. Os mares subiram quando eu desse a palavra. Now in the morning and I sleep alone. Agora de manhã e eu durmo sozinho. Sweep the streets I used to own. Varrendo as ruas que eu costumava ser dono. I used to roll the dice. Eu costumava girar os dados. Não ao pé da letra, tá? Feel the fear in my enemy's eyes. Sentir o medo nos olhos do meu inimigo. Tem muitos distratores aqui. Você tem a palavra enemy, que é inimigo. E aqui você tem a palavra inimigo aparecendo nas suas alternativas. Você tem a palavra lá, limpar as ruas, aqui aparece também.
Aqui no inimigo você tem aqui a palavra letra B, né? Enfrentando no... Então, as palavras que estão lá também são usadas aqui, não? Como palavra-chave, só que é justamente para te enganar. Listen as the crowd would sing, ouvindo... Perdão. Ouço como a multidão cantava. Now the old king is dead, long live the king. Agora o velho rei está morto, vida longa ao rei. 1 minute I held the key, em 1 minuto segurava a chave. Next the walls were closed on me. Na próxima, as paredes estavam fechadas para mim. E eu descobri que meu castelo, né, ficava em cima aí de pilares de sal, ficavam sobre pilares de sal e pilares de areia, ou seja, ele não era tão dono assim das coisas, ele não tinha tanto poder quanto ele imaginava. Isso numa interpretação, tá? Então, gente, além das técnicas de leitura, também é importante você conhecer o quê? Conhecer um pouquinho de gramática, conhecer aí um pouquinho também da sua estrutura de vocabulário. Caso contrário, nem tudo você vai conseguir interpretar, porque é uma outra língua. Agora, se fosse uma informação, a gente pedir uma data, números, coisas assim, beleza, você conseguiria fazer conhecendo ou não a língua. Agora, algo mais específico, você teria que ter um pouquinho de conhecimento. Beleza, gente? Então é isso, fiquem para vocês as nossas referências. And terminamos a nossa aulinha na verdade, informações sobre essas 3 técnicas de leituras que são muito boas para conhecimento seu. Uma coisa que você já fazia, só que agora você sabe que elas têm nomes. E é isso. So, see you next na nossa review, que não vai ser uma revisão, vai ser só mesmo aí uma questão de dicas para o Enem, para o seu Enem lá no futuro, e umas atividades envolvendo questões do Enem. See you next class.